Andam dizendo que a gente é diferente, que a nossa capoeira é tradicional, é exclusividade aqui da Baixada. O jogo da capoeira continua original. Andam dizendo que a gente é diferente, que a nossa capoeira é tradicional, é exclusividade aqui da Baixada. O jogo da capoeira continua original. Andam dizendo que a gente é diferente, que a nossa capoeira é tradicional, é exclusividade aqui da Baixada. O jogo da capoeira continua original. Andam dizendo que a gente é diferente, que a nossa capoeira é tradicional, é exclusividade aqui da Baixada. O jogo da capoeira continua original. Jogo do mestre Curisco continua original. Jogo do mestre Bandeira continua original. Jogo do mestre Pacífico continua original. Jogo do mestre Camarão continua original. Jogo do mestre Felipe continua original. Andam dizendo que a gente é diferente, que a nossa capoeira é tradicional, é exclusividade aqui da Baixada. O jogo da capoeira continua original. Andam dizendo que a gente é diferente, que a nossa capoeira é tradicional, é exclusividade aqui da Baixada. O jogo da capoeira continua original. Sou goleiro, mas eu também sei jogar. Sou da Baixada Santista e moro na beira-mar. Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Mestre Hulk, formado do Mestre Barão. Mestre Barão, para quem não conhece, é formado do Mestre Bandeira e do Mestre Curisco. Eu comecei a capoeira em 87 e até hoje a gente vem praticando, né? Vem aprendendo. Eu sou o Mestre Felipe, comecei a capoeira na década de 90, né, firme. Eu sou aluno e filho do Mestre Bandeira e a gente tá aqui para falar um pouco do Ginga Santista, que foi uma ideia nossa que surgiu ali mais ou menos em 2010, 2000, né, nessa década. E sentimos a necessidade de estar criando algo que valorizasse o que os antigos fizeram no passado, para que a gente dê continuidade para o futuro, né, mestre? Sim, sim. Agora é engraçado porque tá vindo uma nova geração, Sim. né? Tá vindo uma nova geração e a galera tem representado muito bem essa capoeira, que é uma capoeira dinâmica, competitiva, e a gente fica muito feliz por estar contribuindo um pouco, né, para nossa capoeira, que ela é muito rica, e feliz também por fazer parte desse momento. Acho que eu e o Mestre Felipe, a gente vem conversando muitas vezes sobre o que fazer para enaltecer, porque por si só a capoeira ela é muito valiosa, a capoeira daqui ela é muito valiosa. Então, mas o que fazer para mostrar, né, para as pessoas que estão de fora, para mostrar para outras modalidades, para outras instituições, que a nossa capoeira ela também é muito valiosa, né? Então acho que daí surgiu o Ginga Santista. E assim, o que foi engraçado é que a gente sentado, conversando, falando sobre a nossa capoeira, que a gente sempre nós treinamos juntos, a gente sempre buscou a maneira mais eficaz de estar fazendo a capoeira como a gente aprendeu, aquela capoeira objetiva, mas sem esquecer da arte, que foi desenvolvida lá na década de 70, de 80, e a gente falou, não, pô, a gente tem que saber dar continuidade nisso. E o Ginga Santista calhou, né, tanto no nome
como no objetivo do evento. E quando a gente está dentro do Ginga Santista, a gente se sente realizado ali, Sim. fazendo aquela capoeira que a gente via no passado, que quando a gente cresceu sentia a necessidade de fazer, né? E resgatar um pouco dessa energia que os antigos tinham. E dentro do Ginga Santista tem uma mágica ali dentro que não tem graduação, né? É fantástico, é É fantástico. mestre, é contramestre, alguns alunos também a gente convida para estar lá, porque tem um desenvolvimento bom. E a gente procura também manter a capoeira da Baixada Santista aqui da forma mais limpa possível, sem muita influência das outras capoeiras, que são Sim, boas sim, também. importante. Cada uma tem a sua característica, mas Exato. a gente aqui tem a nossa característica, né, mestre? Sim. A capoeira, ela é muito dinâmico, né? A gente busca o contato o tempo todo. E acho que uma coisa importante que você disse hoje, né? Estamos colocando a nossa capoeira da Baixada sem modificar. Sim. Né? Passaram-se mais de 10 anos, né? A nossa geração, e ela não foi modificada. E assim, acho que foi inclusive melhorada, né? Algumas técnicas, né? Corrigir alguma movimentação, alguma defesa, algum ataque. Eu acho que a ideia é essa. É para essa galera que está chegando agora, que está cheia da energia, cheia da vontade. Também transmitir, né? Acho que nada fica pra gente, né? A gente precisa passar para alguém e esse alguém multiplicar, né? E esse é o propósito mesmo. Até eu queria agradecer aos mestres que ainda, né? Dessa geração anterior à nossa, que ainda está na atividade, sim, aos que já foram também, mas feliz demais. É isso. Eu espero que vocês curtam, né, esse documentário sobre o Ginga Santista e entendam um pouco mais o quão forte é a nossa capoeira aqui da Baixada Santista. Olha, eu iniciei a capoeira em Santos em 1969. Era muito difícil para mim, porque eu tinha só um aluno e o pessoal não aceitava a capoeira. Mas eu insisti, procurei provar para eles que era uma coisa boa que eu estava trazendo para Santos. E daí continuei, entrar um aluno, outro, e está hoje em dia essa capoeira santista, que foi uma semente que eu plantei e graças a Deus ela deu bons frutos. Quando a capoeira começou a se organizar em todo o Brasil, a capoeira ainda era uma movimentação muito crua, básica, e inclusive as instituições também são dessa primeira época, porque em 72 que teve a primeira reunião no sentido de organização em São Paulo, pelo mestre Onça, e dali para frente a capoeira começou a tomar um rumo e as pessoas começaram a demonstrar, ver a necessidade da diversidade que a capoeira tinha para desenvolver. Mas naquela época não dava espaço para capoeira, então eu fazia no quintal da casa da minha sogra, certo? Ali era um lugar muito pequeno. E nessa mesma época, o mestre Curisco
José Laildo dos Santos chegou aqui em Santos e trouxe essa novidade para nós, que já éramos amantes do esporte de ataque e defesa, e abraçamos essa atividade, mesmo sem saber entender, né, toda essa atribulações, todos esses mecanismos que a capoeira tinha embutido dentro daqueles movimentos. Nós sempre fomos fiel à prática. Inclusive não tinha saneamento e tinha que ter cuidado para não cair na vala, aquele trabalho todinho. Mas aí, graças a Deus, o povo enxergaram, daí para frente eu não tive mais tempo para nada. Era convite para todos os eventos, para Dia da Cidade, Dia de Monte Serrato, até no Carnaval, nós saíamos na frente da bateria. E assim, graças a Deus, é o que eu vejo hoje que valeu a pena. E naturalmente, devido à experiência do mestre Curisco em outras lutas, a capoeira da Baixada, principalmente no início, tinha um diferencial pontuando bastante o quesito luta, ataque e defesa. Isso o mestre Curisco não deixou se desprender, sem desprezar aquela visão dos primórdios que a capoeira tinha, uma visão embasada em danças, em atividades folclóricas, mas a luta, a parte de contato, ele fez questão de manter isso. E no decorrer dos anos, esse item passou a ser um diferencial na capoeira em geral. E, de uma forma involuntária, a capoeira da Baixada foi se destacando como uma movimentação diferenciada e marcante pela forma, pela maneira de se expressar e pela maneira de jogar e desenvolver a capoeira. Porque nela a gente mantinha todos os princípios de fundamento da capoeira, que era luta, dança e envolvimento social e igualdade de raças. E no contexto total, a capoeira se une numa coisa só, uma capoeira de um estilo próprio, que nem sempre o mestre Curisco falou, é uma capoeira que o estilo nosso, em qualquer lugar, é a mesma capoeira, não mudou nada, e a gente joga do mesmo jeito, o cara pode vir com Angola regional, qualquer tipo de capoeira nós vamos aceitar dentro do nosso contexto, dentro do nosso jogo, é uma capoeira só. O berimbau toca, a gente joga. É uma satisfação muito grande, Felipe. A capoeira da Baixada Santista consegue se diferenciar de toda essa diversidade, virando um marco de identificação, o tipo da nossa movimentação passou a ser identificada como capoeira da Baixada Santista.
Olá, me chamo Svetlana e meu apelido na capoeira é Jarsol. Comecei a treinar capoeira no ano 2010, na cidade de Ekaterimburgo, e o meu primeiro contato com a capoeira era no seminário do Mestre Bandeira. Então, acho que é a combinação de muitas coisas numa atividade só, porque sempre gostava de dança, sempre queria, quando era pequena, queria ser bailarina, mas como meus pais são músicos, eu estava tocando piano, fazendo outras atividades. Então, na capoeira achei essa parte de atividade física com muita variedade, que tem também esse aspecto de dança, mas também a parte cultural, a música, o ritmo, a língua, como já gostava de aprender várias línguas. Então, achei tudo isso. Então, desde o momento quando participei do primeiro evento, já percebi que é alguma atividade que pois posso ficar bastante tempo. O Ginga Santista é o evento que conheci primeiro assistindo os vídeos no YouTube e era uma maravilha, como eu estava observando os capoeiristas fazendo esse jogo, porque era um nível muito alto e acho que era uma ótima iniciativa juntar as pessoas dos grupos diferentes da região para fortalecer a capoeira da Baixada Santista. E depois tive a chance de participar de uma ginga santista na França. E também me ajudou a ver que esse aspecto global, porque não é só no Brasil, não é só na região de Santos, mas é no mundo inteiro. Então, eu gostei muito dessa convivência com as pessoas dos outros grupos, dos outros países, mas que têm a mesma mentalidade de capoeira, têm a mesma visão de capoeira. E era muito legal sentir que também estou fazendo parte dessa comunidade. Então, mas para mim sempre era importante manter a capoeira que tinha aprendido com o Mestre Bandeira, a capoeira da região de Santos, porque para mim é uma capoeira com interação e com a troca de energia mais verdadeira. Como os capoeiristas estão jogando perto um do outro, tem mais realidade, tem mais verdade nessa comunicação e claro que tem grupos diferentes, cada grupo tem a sua filosofia, mas acho que na capoeira da região de Baixada Santista eu achei o que eu mais gosto na capoeira, e para mim é o que eu gostaria de aprender, onde quero desenvolver e continuar desenvolvendo. Por isso, acho que é alguma coisa única, onde você pode ter uma aprendizagem da vida muito forte, conhecendo a si mesmo, conhecendo outras pessoas e também explorando muitas coisas na vida. Então, estou muito contente que conseguimos abrir o grupo aqui em Tbilisi, na Geórgia, porque me dá muita satisfação que estamos fazendo alguma coisa nova nessa cidade, e tem pessoas da Geórgia, tem pessoas dos outros países que moram aqui agora, que têm possibilidade de participar dos nossos treinos, de aprender a capoeira. E estou muito feliz também que assim, temos alguns estudantes georgianos, e acho que para eles é uma atividade muito interessante, porque eles têm muito talento para a música, a dança, têm um bom sentido do ritmo. Então, eu quero mais participação das pessoas daqui. E também estamos oferecendo algumas aulas nas escolas e trabalhando com as crianças, pois tentando passar este conhecimento desde cedo para que as crianças como que aprendem mais rápido e podem assimilar com mais facilidade para ser como um futuro grupo de capoeira aqui. Bom, eu me chamo Eduardo da Silva Stort, hoje em dia sou mestre de capoeira,
mestre Eduardo, né? Eduardo Stort, cada um chama de uma forma. Eu comecei a capoeira, na realidade, claro, lá na cidade de Santos, Baixada Santista, em dia 2 de outubro de 82. A data, eu sei bem a data, porque na realidade foi um amigo meu de infância, de rua lá, que convidou, meu primo vai abrir uma academia de capoeira e tal, e vamos lá, e aquele negócio todo. E aí nós fomos, justamente nessa data, e a academia era do Mestre Parada, ali no Gonzaga e Santos, né? Mestre Parada, que é aluno do Mestre Sombra. E foi assim, né? A gente começa a capoeira como todo mundo começa, indo, sem gostar muito, tal, aquela coisa toda. E aí o tempo vai passando e a gente cada vez vai se identificando mais com a arte. Hoje em dia, claro, eu moro aqui na cidade de Limoges, Santos, cheguei em 2003, e que é aquela coisa, né? Aquele sonho de... A gente lá em Santos via muita gente viajando para cá, para lá. É uma cidade onde tem um porto, onde, claro, chega novidades, porque vem navios para lá, vem estrangeiro, vem isso, vem aquilo. E quando eu falei, bom, acho que chegou a hora de eu pegar e ir para fora. Porque em 2000, comecei em 2000 a viajar, fui para os Estados Unidos, participar de eventos, da workshop, vim para a Europa, alguns países, aquela coisa, vai e volta, vai e volta. E aí o que pegou, que eu vi que a valorização era outra, né? No Brasil é hobby, para trabalhar era bem complicado, mesmo se eu tinha um trabalho de capoeira lá no Brasil. Antes de vir para cá eu formei, eu devo ter formado mais de 15 pessoas, professor, contramestre, até mestre, né? E então eu tive um trabalho lá e da mesma forma que eu fazia lá, eu vim para cá e tentei aplicar aqui, fazer aqui, né? E isso foi em 2003. E acho que foi bem assim, né? A coisa foi indo. Hoje em dia já se passaram mais de 20 anos que eu estou aqui na cidade, dando aula na região. Vieram pessoas que eu trouxe para cá, algumas pessoas, não só aqui na região, mas outras um pouco mais longe, né, daqui, que vieram devido àquela coisa, né, que a gente ia não trazer para fortalecer a capoeira em geral, a capoeira de Santos, aquilo que eu pratico. E graças a Deus deu certo, apesar das dificuldades e da paciência, que a gente tem que ter uma paciência para poder desenvolver a coisa e aos poucos a pessoa ir conhecendo, né, a arte da capoeira e tudo aquilo que vem junto com ela. Com os babies, né, que são as crianças de 3 a 6 anos, que quando eu vim para cá ainda não tinham esses grupos, e o mestre, quando eu cheguei aqui, o mestre criou o grupo de babies, de crianças de 3 a 6 anos, e de 3 a 6 anos eles fazem a capoeira, a gente faz a roda, faz tudo que tem na capoeira, né, claro, mas eu uso um pouquinho mais do lúdico, e cada criança no seu nível, cada criança no seu, vamos dizer assim, no seu ritmo, né? Porque tem criança que às vezes se adapta mais fácil, é um pouquinho mais alongada, tem um pouquinho mais de coordenação motora. Então a gente tenta trabalhar com os pequenininhos mais a coordenação motora, né? Porque eles são bem pequenos ainda. Muitos deles às vezes andam ainda meio desequilíbrio, é um pouquinho diferente. Mas é isso, mas nos pequenininhos é mais a coordenação motora que a gente trabalha. Com os de 7 a 11 anos, aí a coisa já melhora um pouquinho, né? Já aumenta um pouquinho, já trabalhamos mais os movimentos, tudo isso usando também o lúdico, né? Porque eles ainda são pequenos, mas trabalhando muito mais os movimentos da capoeira, muito mais os movimentos de perna, né? Mais soltos, como a capoeira da Baixada Santista, bastante acrobacia. Eu tento fazer com as crianças, tentem fazer bastante acrobacias para eles perderem o medo dos pulos, dos movimentos acrobáticos. Aí adolescente e adulto, aí a gente já trabalha muito mais os instrumentos, né? Berimbau, o canto. Com as crianças eu também trabalho, mas com os adultos o toque do berimbau, os movimentos acrobáticos e os movimentos, e mais
as quedas, né, rasteiras, e é a partir dos adolescentes adultos que a gente começa a trabalhar um pouquinho mais com as quedas. Então, primeiro eu tento que o pessoal se sinta bem na hora, que seja criança, baby, maior, adolescente, que seja menino, mulher, não importa, né? O mais importante é vir na capoeira, passar um bom momento, estar bem comigo, com os outros, com ele mesmo. E isso, para mim, é o mais importante. Sei lá, as crianças ficar felizes, brincar e também aprender capoeira. O meu foco é tentar fazer deles capoeiristas, né? Não só crianças que fazem capoeira. Queria que eram capoeiristas, né? Eu perdi muita timidez com a capoeira. Eu tento também passar isso para as crianças. Não tem ninguém que vai falar mais de ti, que vai dar risada. Aqui todo mundo amigo. E tem vários pais que falaram para mim, ajudou bastante. Meu filho estava meio tímido, e ajudou. Então... E logo depois, capoeira estava tão presente na minha vida que acabei decidindo de trabalhar somente com isso, onde, por conselho da mestra Kátia, ela me aconselhou de pedir ao mestre Eduardo, nos anos 2004, ele já estava presente aqui na França, de vir para cá fazer uma visita, conhecer e por que não ficar aqui. Acabei vindo em 2005, conhecer o trabalho do mestre Eduardo na França e me apaixonei pelo país, pelas pessoas, a forma de ensinar capoeira fora do país, fora do Brasil. E dali em diante, eu acho que o amor pelo país, pela França e bem mais pela capoeira, lógico, eu decidi de ficar. Eu acho que a capoeira de Santos, da Baixada Santista, ela é única. Ela é especial. É como se fosse, como a cidade mesmo, cidade de Santos é totalmente diferente de muitas outras cidades. Eu acho que a capoeira é da mesma forma. Mas esse lado de... eu gosto de usar muito a capoeira como a cozinha, né? Como um prato. E eu acho que a capoeira de Santos é muito exótica. Ela tem vários sabores, várias formas de se expressar. E eu acho que é isso que é a maior riqueza da capoeira da Baixada Santista. Então, a capoeira que eu aprendi é a capoeira que eu ensino. O que acontece muito é o pessoal aprende uma coisa e depois acaba querendo modificar ou ver uma outra coisa. E, não sei, eu sempre me identifiquei com esse tipo de capoeira, né? Muita gente que eu vi lá em Santos, que são exemplos, sempre foram exemplos para mim, né? Dos dois lados, vamos dizer assim, do mestre Sombra, do mestre Bandeira. Por exemplo, eu via meu mestre Parada, mestre Beija-Flor, mestre Voltinho e outros. Eu via, por exemplo, o mestre Bandeira, a forma que ele fazia a coisa. Mestre Torrão, por exemplo, aquela forma dele jogar, só tem ele, né? É aquele jeitão dele e, para mim, é a melhor. Agora, o bom da capoeira da Baixada é que existe diferentes formas de se jogar, né? Pode ser à vontade, pode ser uma coisa tranquila, como também pode chegar junto e pegar e tanto nos ataques como nas defesas, traumatizante, desequilibrante. Então, dá para se adaptar. É um jogo, claro que diferenciado. E isso eu já ouvi, já aconteceu coisas comigo, por exemplo, numa época final de anos 80, eu participei do Festival Mestre Canjiquinha,
todo ano lá em São Paulo, era o mestre Canjiquinha que estava lá, que via aquele pessoal todo do interior de São Paulo e da capital mesmo, da capital de São Paulo mesmo. Quando terminava o festival, que é um campeonato, né, o mestre Canjiquinha falava, a melhor capoeira é a capoeira de Santos. Em individual, em dupla, solo masculino, feminino, aquela coisa toda. Isso eu ouvi, não foi só uma vez. Então o pessoal saía de lá campeão, ganhando sempre, de São Paulo. E vindo do mestre Canjiquinha, que todo mundo conhece dentro da capoeira. Por exemplo, quando eu ia na época de década de 90 lá para a Federação Paulista também, muita gente do interior. Eu entrava na roda, jogava, minha capoeira, minha forma de se expressar, que é a capoeira que vem da Baixada. E quando eu saía da roda, o pessoal ficava ali, como é que é esse movimento? Como é que é esse movimento? Fala, esses caras estão perguntando o quê? Todo mundo faz? Boa noite, eu me chamo José Cláudio, mais conhecido como Mestre Barão. Eu comecei capoeira em 78 com Mestre Corisco, Mestre Bandeira, na ASCAB, Associação de Capoeira Areia Branca, lá na Rua do Comércio. Aí resolvi, em 87, abrir a academia no Morro da Nova Cinta, trabalhar com os adolescentes. Aí abri a academia 27/8/87. Aí, quando foi em 88, me formei a professor. E aí continuei o trabalho lá, com a academia e com capoeira nas escolas. Nós fomos os fundadores do projeto Capoeira nas Escolas de Santos. E aí, quando foi em 93, eu ganhei uma passagem, num sorteio, para vir para Portugal. Eu tentei vender a passagem, não consegui, eu ia perder a validade, eu resolvi vir para ficar 15 dias aqui no Porto. E depois, em 95, eu fiz uma apresentação no FIPorto 95, um festival de fisiculturismo europeu, e tinha outras artes marciais. Tinha karatê, tinha viet vodal, tinha jiu-jitsu e tinha judô. E eu fui com os alunos iniciantes fazer uma apresentação de capoeira. E eram 3 dias. Eu fiz na sexta, quando foi no sábado, a página no principal jornal aqui do Porto, que era o Jornal de Notícia, estava lá minha foto estampada na primeira página. E isso aí gerou um ciúme das outras lutas e deu um ênfase para a capoeira, né?
E aí eu comecei a ter um monte de convites para dar aula. Aí abriu em Hermesinde, no Porto, Santa Maria da Feira, Espinho, Maia, Matozinhos, Gaia. Eu dava aula em 14 lugares, certo? E aí o trabalho cresceu. Na minha formatura de mestre eu já batizei 88 alunos. No ano seguinte eu fiz 2 batizados. Batizei 208 num dia e 173 no outro. Depois, em 2004, eu comecei um trabalho na Polônia também, que durou até 2015, por aí. A capoeira de Santos, ela não é melhor que as outras, ela é diferente. Nós somos diferentes dos iguais. Porque a capoeira de Santos ela é uma capoeira, ela não tem bloqueio, é uma capoeira de sequência, de floreio, com os movimentos objetivos. E muitas das vezes as pessoas que jogam com a gente pensam que a gente quer brigar, porque não entendem a mensagem que a gente quer passar. E quer agarrar, porque é uma capoeira de comunicação entre 2 corpos, certo? Sequência. E ela é uma capoeira muito bonita. E ela não é melhor, mas é diferente. E todo mundo, onde eu chego, e onde todos nós chegamos, eles notam a diferença. As pessoas mesmo, uma vez uma mulher falou, poxa, tinha a gente e tinha outros grupos. Pô, mas vocês são diferentes. Uma mulher leiga que nunca viu capoeira, vocês parecem ter mais comunicação no jogo. E a gente consegue fazer essa diferença. Eu vou bater na mesma tecla, vou repetir de novo. Nós não somos melhores, mas somos diferentes. E ser diferente é legal. Olá, sou o contramestre Canela Seca, do grupo Arte de Gingá, e sou responsável pelo trabalho do grupo aqui em Portugal, já desde o ano de 2007, que foi quando eu fiz essa imigração do Brasil para Portugal. Eu comecei a capoeira muito pequeno, desde meus 5, 6 anos, lá na cidade de Santos. A gente lida com isso de uma forma bem natural. Na verdade é um sentimento de honra e orgulho ao mesmo tempo. Eu, quando era pequeno, andei muito com o mestre nas viagens, nos eventos pelo Brasil, e desde pequeno que eu tive logo a noção da força da capoeira santista, da forma que o mestre representava a capoeira da Baixada nos outros estados, nos outros eventos.
A capoeira santista é fácil de se resumir. A capoeira santista é uma capoeira que não se rendeu aos estilos. Teve uma época aí que a capoeira foi moldada por estilos. E a capoeira de Santos, a capoeira da Baixada, nossa capoeira santista, ela nunca se rendeu a esses estilos, essas formas enquadradas. Eu vejo a capoeira santista como a continuidade da história da capoeira, sem nenhuma vaidade pessoal. É uma capoeira que o capoeirista se expressa da sua forma pessoal, mas sem perder o compromisso com a arte, com a história, com o desenvolvimento da própria arte capoeira. E a gente não pode colocar a nossa vontade pessoal dentro do jogo. E capoeira é um jogo. E em todo jogo, às vezes, a gente ganha e a gente perde. E o que eu vejo na grande diferença da capoeira santista é na aceitação de quando a gente perde. Pra gente não existe entrar na roda para levar vantagem. A gente se movimenta para conversar, para criar uma comunicação com o adversário através de movimento. Então, eu acho que a grande diferença da capoeira santista é essa. A gente não pode colocar a vontade pessoal dentro do jogo. Ele tem que procurar corresponder à conversa que está sendo, a comunicação que está sendo transmitida ali dentro da conversa dos dois praticantes. Eu vejo que o projeto Ginga Santista está tendo uma proporção positiva, grande, no sentido de mostrar que a capoeira santista também tem o seu valor, também tem a sua filosofia e não é uma coisa que é praticada sem pés nem cabeças. Então, eu adorei a vez que eu participei. É uma capoeira sem vaidade, sem ego, que é assim que a capoeira é. É assim que a capoeira santista é, um jogo de forma natural. Contramestre Pio, dei início à capoeira em 1998, uma roda de rua que eu vi na Foz, no Porto, que era uma roda do Mestre Barão, na altura, na Rua da Saudade. Iniciei em 98, sou batizado na capoeira em 99, começo a estudar a capoeira de uma forma a fazer parte da minha vida já a 100%. Em 2000 temos a possibilidade de ir a um encontro que aconteceu na cidade de Santos, organizado na altura pelo Mestre Bandeira, que foi um encontro internacional de capoeira santista. O Mestre Barão conseguiu levar 30 pessoas de cá e foi aí que nós tivemos uma imagem nítida do que era a capoeira que a gente praticava, que tivemos lá 23 dias na altura, estamos a falar de fevereiro a março do ano 2000. Formei-me a professor
no ano de 2012, formei-me professor, onde já tenho um trabalho nas escolas, já tenho um trabalho lá de mestre Barão. Nós da capoeira que praticamos, que vamos designar capoeira santista, é uma capoeira que cada um se expressa da sua forma, sem rotulagem, sem querer imitar os outros. A imitação é do início e depois cada um cria uma imagem de mobilidade. Então esse encontro, que é chamado Encontro Irmãos de Roda, que o slogan é todos diferentes, juntos pelo mesmo capoeira, o objetivo é todos nós nos expressarmos e nos movimentarmos, que faça com que toda a gente presente sinta essa vibração. Sendo que, por ser uma capoeira diferenciada, por vezes fica mais difícil para nós entrarmos que no entendimento de outras pessoas não é o que a gente pretende. Então, por vezes temos que dar explicações de uma forma que nos entendam que a nossa forma de se expressar não é trazer violência, mas sim movimentação. E essa movimentação, por vezes, não é tão compreendida como a gente queria. O que eu estudo e o que eu tento praticar e tento passar para os que estão comigo é que a capoeira santista não é que seja diferenciada de nada, que não é para ser diferenciada, mas a nossa movimentação vem numa de continuidade de jogo. Qual é esse entendimento que eu dou? Os nossos golpes têm um objetivo, porque a gente sabe que a parte principal de um treino é a esquiva e a defesa. Então, nós praticamos essa esquiva e essa defesa com esse diálogo à mobilidade, que é o golpe do outro capoeirista tem um objetivo que é tocar ou acertar no outro, sendo que o nosso treino faz com que isso não aconteça. Nós vibramos mais, eu falo por mim, vibro mais quando nós saímos de um golpe que toda a gente diz que é certo e a gente sai, que propriamente o golpe que vai encostar no outro. Então, a nossa capoeira faz com que a gente se tenha que movimentar, porque a própria arte marcial capoeira não é uma capoeira reta, uma capoeira com a ginga que se movimenta. E nós fazemos questão de praticar essa mobilidade, porque a capoeira tem tudo que a gente necessita para essa mobilidade. Vai lá, oh, vai lá, e pra ela que eu vou voltar para Angola. E pra ela que eu vou voltar para Angola. Vai lá, a minha viola. Vai lá, e pra ela que eu vou voltar para Angola. E pra ela que eu vou voltar para Angola. Vai lá, deixa a minha viola. Ei, vamos parar com essa capoeira mole aí? Eu comecei o trabalho na Rússia em 1998, a convite do Clube Imbi aqui em Moscou. E para mim foi surpreendente ver a forma que os russos abraçaram a capoeira. E a energia, a disciplina que é da cultura russa, identifica-se muito bem com os propósitos da capoeira. E lá, vamos lá? Bota quente aí que agora vai começar.
dificuldades de se manter a capoeira santista viva são as mesmas que eu encontro lá no Brasil. Porque a capoeira da Baixada Santista foi criada com a finalidade de manter a capoeira como ela é, sem estilo de capoeira Angola, sem estilo de capoeira regional, porque a real capoeira ela se movimenta de acordo com a necessidade do movimento e não em razão do estilo. Меня зовут Олег, мне 32 года, я монитор группы Арте де Женга. В капоэре я известен под апеллиду Ору Бранку. Начал я заниматься 15 лет назад. Я открыл капоэру для себя в далеком 2007 году. Я случайно попал на мастер-класс, который проходил в парке в подмосковном городе Мытищи, познакомился с тренером Барбишей, и с тех пор мой путь по жизни напрямую связан с капоэрой. Разница между капоэрой сантишта и другими видами капоэры в ее философии. Здесь нет деления на стили, такие как Ангола или Регионал. Капоэра сантишта — это про единую капоэру, в которой присутствует настоящая атака, настоящие удары, есть постоянная необходимость защищать себя в роде. И, естественно, это про хороший ритм, хорошую музыку и общение корпусом, своим телом со своим оппонентом. Капоэра сантишта в России представлена группой Арте де Женга под руководством Месtre Бандера. Группы есть во многих городах России, это и Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Мытищи и Королев. И представлены тоже большим количеством тренеров, которые ведут эти группы. В первую очередь, капоэра Арте де Женга — это про уважение к традициям капоэры и про сохранение ее аутентичности. Ну и, конечно, это очень высокий уровень как учеников, так и тренеров. Участие в Жинга Сантишта Франции — это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Я очень часто вспоминаю эту поездку. Я набрался там огромного опыта. Это было замечательно поиграть с капоэристами из других групп, но при этом которые придерживаются той же самой философии. Да, это было трудно, но это был очень большой опыт, на котором я вырос и познакомился тоже с огромным количеством капоэристов. И это прекрасно. Я вижу, что капоэра сантишта в России через 20 лет будет намного популярнее, чем сейчас. Я вижу новые города, новые группы, новых тренеров, у которых много талантливых учеников, большие ивенты, соревнования, и все это с духом настоящей капоэры. Os maiores objetivos deixar pessoas aqui muito bem formadas e bem valorizando os fundamentos da capoeira. E a época que chegar o tempo de formar alguém mestre, eu quero ter certeza que essa pessoa não vai se corromper com a vaidade, com as influências de outros estilos. Esse é o meu maior objetivo, e isso, quando eu tiver certeza, vai ter o primeiro mestre aqui na Rússia formado pela Arte de Ginga.
Na capoeira sou mestre caranguejo. Entrei nessa associação em 1976, onde fui levado para lá pelo irmão do mestre bandeira, o Aloísio, onde eu trabalhava nas docas. Ele viu alguma movimentação minha, se interessou e me levou até a associação, e lá eu entrei e fiquei até a data de hoje. Mas tive a felicidade de acertar uma associação onde tinha pessoas de grandes fundamentos, e quando foi em 86, eu fui até a República do Iraque, onde lá pratiquei e ensinei a capoeira por 2 anos. A capoeira entrou na minha vida e está na minha vida porque ela só me propôs felicidades e alegrias. Hoje eu sou um cara saudável, eu sou uma pessoa saudável, sou feliz, e a capoeira que me trouxe essa felicidade, certo? Eu, graças a Deus, depois que eu comecei com essa capoeira, nunca senti problemas de saúde pessoal. A capoeira, ou aonde eu estou, só traz alegria, felicidade e coisas boas para as nossas vidas. Meu círculo de amizade, que era pequeno, hoje é enorme. Sou conhecido e reconhecido em diversos lugares aqui do Brasil e lá fora também, onde eu já passei, né, lá por Portugal, Rússia, e mostrei o que é a capoeira da Baixada Santista. Existem muitas capoeiras por aí, todas elas eu bato palma, mas para trazer a filosofia que tem na Ginga Santista é poucos. Quando eu estou lá no Ginga Santista, eu me sinto emocionado. Emocionado porque eu sei do princípio, eu sei que a nossa movimentação era mais fechada, mais dura. E hoje, através das esquivas, dos nossos ensinamentos, a gente sabe o momento certo de aplicar tanto o seu golpe, né, e como a defesa, que a capoeira em si não é só agressividade, é um conjunto de coisas. Se você, muitas das vezes, usar as suas esquivas, a sua experiência, como um meio de sair de qualquer movimentação que vem contra seu corpo, você, através da esquiva, você se sobressai muito bem. Olá galera, tudo bem? Sou mestre André, treino capoeira em Cubatão, na extinta Vila Paris, desde criança, e fui desenvolvendo a capoeira, me graduando, me tornei mestre, consegui viajar pelo país, viajar para fora do Brasil, e estou aqui hoje para falar um pouco do movimento Ginga Santista, que é a capoeira que eu admiro, é a capoeira que eu aprendi, e que tem os meus ídolos como Mestre Bandeira, Mestre Liminha, Mestre Camarão, Mestre Corisco, entre outros, vários mestres aqui de renome na Baixada Santista que me inspiraram quando criança, né? E hoje eu tenho o privilégio de poder jogar a capoeira com eles e ter amizade. E esse movimento Ginga Santista aí, que iniciou através do Mestre Felipe e o Mestre Hulk, foi um movimento que veio agregar e resgatar a capoeira de um tempo atrás que estava bambeando das pernas. E aí com esse movimento fortaleceu mais, conscientizou a galera de que pode se tomar rasteira, pode se tomar martelo e não precisa ficar bravo. Aceitar o que ele fala que ama. O capoeirista diz que ama a capoeira e muitas das vezes por uma rasteira ele briga. E o Ginga Santista veio para dar essa fortalecida na educação dos golpes e educação do capoeirista. Então, eu vim da capoeira dos anos 80, né? Que era uma época dura mesmo, uma capoeira que não tinha moleza para ninguém. E a capoeira foi se transformando, né? Se educando. Não deixou de ser luta, mas ficou uma luta mais justa, né? Uma luta com golpes mais limpos, sem muita sacanagem. E foi isso que levou o Mestre Felipe a achar que se eu fosse no Ginga Santista,
Eu poderia, sei lá, dar um chute no chão em alguém ou dar uma cabeçada desnecessária. E eu disse que não, que eu sou um capoeirista que acompanha o tempo e que eu estava pronto para estar lá, mas ficava por uma próxima, porque já estava tudo muito em cima da hora. E ele acreditou também no que eu disse, me fez o convite para o segundo ginga, e do segundo para cá eu nunca mais fiquei de fora, provando que o capoeirista também, que começou em 80, em 70, ele pode sim se adequar às novas gerações, sem perder essência, sem perder conteúdo e ganhando em qualidade técnica, deixando simplesmente briga e golpe baixo de lado. Acho que é isso. E também falando aqui um pouquinho, o Grupo Meninos Guerreira, onde eu sou um dos líderes, né? A gente tem esse cuidado aí com a capoeira da Baixada Santista. Hoje são 10 academias aqui entre entre São Vicente e Cubatão, São Vicente e Cubatão. Também temos academia na Suíça, em Geneve, e também temos a academia em Clermont-Ferrand, na França, né, onde o Contramestre Sem Medo toma conta lá. E essa extensão dessa capoeira santista, ela está ganhando muita força na Europa, porque não tem só o meu grupo, tem vários outros grupos, Rússia, Portugal, Espanha, e assim vai indo, né? E é uma capoeira que o povo gosta, porque ela tem muita qualidade técnica e tem uma necessidade de muita esquiva, de um ritmo muito forte e reforçando aqui, que tira a briga de lado, deixa a luta. Briga é uma coisa e luta é outra. E a gente tem esse cuidado aí de tomar conta dessa capoeira aí deixada aí pelo mestre Corisco, mestre Bandeira e os mais antigos da Baixada Santista. Então, sou Contramestre Sem Medo, moro aqui na França e comecei a capoeira em 2000. Naquela época eu assistia ao filme Esporte Sangrento e aí já me apaixonei só pelo filme, pela capoeira. E no mesmo ano abriu aqui uma academia, que na época era o professor Ataré, que era aluno do mestre Liminha. Aí eu fui lá, comecei a treinar com ele e foi muito rápido assim como que eu posso falar? Desenvolvimento, né? Dentro da capoeira. E aí eu conheci também pessoalmente o mestre Liminha, né, que ele vinha muito para cá e a gente ia muito para lá também, em Genebra, na época. E depois teve a morte do mestre, em 2005, né? Depois da morte do mestre ficou muito complicado aqui a situação e eu decidi sair do Ataré e comecei a procurar uma outra pessoa. Aí eu viajei para o Brasil, que foi a primeira vez para mim também. E lá eu encontrei com o mestre Valtinho, que eu já conhecia, daqui do Thiago, né, na verdade, que eu tinha amizade com o Thiago, aí a gente tinha encontrado o mestre aqui na França. Aí eu fui lá e conversei com ele e eu comecei a treinar com o mestre Valtinho. Aí depois de um tempo eu conheci também o mestre André e antes de morrer o mestre Liminha falava pra gente, um ano antes ele falou, eu vou morrer daqui a um ano, e já tinha avisado a gente, né? E ele falou, quando eu morrer, vocês têm que procurar o mestre André. Bom, depois da morte do mestre, não consegui encontrar o mestre André, porque na época não tinha Facebook, igual hoje, é muito mais complicado, né? Então por isso eu fui treinar com o mestre Valtinho, mas o mestre André viajou para a França também, vem para cá, e encontrei com ele aqui, aí depois eu comecei a treinar com ele, e até hoje, né? Hoje eu sou da Meninos Guerreiros. E então foram, como que eu posso falar, 3 experiências diferentes, no mesmo estilo, que é o estilo da capoeira da Baixada, né? Mas com, como que eu posso falar, com filosofia diferente. O mestre Liminha, ele passou para nós uma filosofia para viver a capoeira na Europa, que é uma coisa. E o mestre Valtinho já passou outra filosofia que era muito técnica. O mestre Valtinho, ele gostava muito da técnica. E o mestre André já passou uma outra filosofia que é a realidade da capoeira. E para mim também me ensinou a pensar como brasileiro. Isso foi muito importante também, que é para não ser considerado mais como gringo, mas como brasileiro dentro da nossa arte, né? Então foi assim 3 filosofias dentro de um mesmo estilo
que é o estilo da capoeira da Baixada Santista, capoeira santista. Então, a capoeira santista, da maneira que eu aprendi, com vários mestres de lá, é respeitar o movimento do outro, que aí sem bloquear, essa filosofia de pensar, de não esquecer que a capoeira não tem categoria de peso, não tem categoria de idade, não tem categoria de sexo, né? É todo mundo junto, então, para deixar todo mundo como que eu posso falar? Para que todo mundo tenha a mesma chance, né, de jogar. Vamos respeitar o jogo e não bloquear, não usar a força, mas usar a técnica. A movimentação, que seria também a sequência de perna, queixada armada, meia de compasso, essa sequência que a gente faz assim, bem próximo, né? Que é até complicado para os outros estilos acompanhar, porque eles têm costume de ficar mais longe um do outro. Então, aí surgiu o Ginga Santista, né? Há quase 10 anos, eu acho, agora. E eu primeiro assisti os vídeos, né? Eu nunca participei do Ginga Santista no Brasil, mas eu assisti os vídeos e achei a ideia assim, muito interessante. Aí eu conversamos com o mestre Felipe e fizemos eu não lembro o ano agora, mas acho que uns 5, 6 anos agora, né, que a gente fez. Fizemos aqui o Ginga Santista aqui na França, com o pessoal do Brasil, pessoal da França, com certeza, pessoal da Rússia e de Portugal também. E acho que tem da Suíça também que veio. Então foi assim, foi muito bom e parecia que o Brasil estava aqui, né? A coisa lá do Brasil veio até aqui e não mudou nada. Para mim não mudou nada. Deu para ver que todo mundo jogou naquele estilo da Baixada Santista, sendo gringo brasileiro, gringo europeu, gringo russo, gringo não sei o que lá. Foi todo mundo igual. Teve uns bons jogos, na minha opinião, né? E todo mundo assim respeitou. E acho que não teve em nenhum momento que saiu do contexto, né? Isso foi muito importante. E aí deu para também reparar que a capoeira santista também não é mais da Baixada, ela é do mundo, né? Ela se espalhou e respeitando assim os fundamentos. E acho que foi assim o Ginga Santista resumiu tudo isso. O Ginga Santista aqui na França, né? Eu sou monitora Yaya da França, do grupo Meninos Guerreiros. Na verdade, antes de fazer capoeira, eu fazia dança hip-hop. Em Paris, eu fui lá ver Na verdade, antes da minha aula de dança, tinha capoeira lá. Eu nem conhecia a capoeira. Então, fui lá para ver. Gostei, mas tipo, tinha uma coisa que não me buscou. Depois disso, passou tempo, voltei aqui na minha cidade, em Clermont-Ferrand, comecei não sei, ficou assim, tipo, um dia me levantou, me acordei, pensei, eu quero fazer capoeira. Então, eu fui lá para ver como que é. Então, encontrei agora é meu contramestre Sem Medo, ele que estava dando a aula. Eu comecei a ver, desde o início, me tocou. A capoeira me tocou, mais que a primeira vez que eu vi lá em Paris, porque eu acho que tinha estilo bem diferente. Então, o que me tocou na capoeira, nesse estilo de capoeira, foi a força que ela traz. Então, também o sentimento de ser verdadeiro. Eu gosto disso, porque eu sou assim também. Faz parte de mim. Eu gosto da coisa verdadeira.
Gosto também da força, da energia, da força do mundo. Então isso achei muito legal. Então comecei a treinar com ele e agora nem quer sair mais desse estilo de capoeira, porque para mim é um estilo bem específico. A diferença com os outros estilos que eu conheço lá na Europa, na França, na verdade é uma conversa bem profunda, bem sincera, essa conversa, porque tem proximidade e sem proximidade você não pode falar verdadeiro. Então isso para mim é o mais importante. E sem isso eu não gostaria de fazer capoeira. Então, aconteceu o evento aqui da Ginga Santista, a iniciativa do Mestre Felipe, do Mestre Bandeira. Então, o meu Contramestre Sem Medo, ele organizou aqui com eles o Ginga Santista em Clermont-Ferrand. Na verdade, foi muito bom, porque parece que o Brasil estava aqui, a Brasil da Baixada Santista. Então, foi muito bom. Foi um evento de muita qualidade, jogos com muita objetividade, acrobacia com objetividade no jogo, continuidade, foi muito interessante mesmo. Nesse momento, na verdade, joguei um pouco, mas não conseguia jogar como eu queria, porque eu não estava pronta também para isso, porque tem que ser pronta. Então é muito trabalho, treino, mas eu aprendi muito, mesmo de fora eu aprendi muito nesse momento e foi muito forte para mim. Eu acho que está ajudando nosso estilo a ser mais conhecido no mundo. Eu espero que vai ter outro, onde eu vou poder também participar mais, com mais experiência, mas é isso. Eu acho que é difícil às vezes de mostrar nosso estilo, nossa capoeira com as pessoas de fora que não são também do mesmo estilo. Na Ginga Santista tinha só pessoa da Ginga Santista desse estilo. Então foi incrível, a energia, todos os jogos, foi muito bom mesmo. Então, essa forma da gente se movimentar, ela traz uma dinâmica diferenciada, porque de uma forma mais rápida, sem demonstrar que está sendo rápido, a gente consegue chegar nos objetivos de luta de uma forma mais real e mais rápida também. É não esquecer desses detalhes. Os detalhes quais são? Não perder o raio de contato entre um corpo e outro e buscar o momento justo para desfecho do ataque e para isso ter uma conclusão e um resultado mais rápido, a gente usa os recursos que foi acabado de dizer agora, que a gente junta a parte arte com parte luta. Não divide essas coisas. Eu posso dizer no Ginga Santista, que é a mesma capoeira que nós jogávamos, vocês estão fazendo tudo que a gente fazia e eu posso falar, e mais um pouco, que vocês pegaram o cantinho nosso, que era os acervos nossos, juntaram com a modernidade e estão jogando capoeira.